Posso ouvir amém? Então vamos começar de novo. Bom dia. Isso, estamos terminando a série Espíritos Malignos que Movem a Igreja. Alguém fala assim, pastor, mas o nome é feio. Porque é feio mesmo. Fofoca é feio, maledicência é feio, Jezabel é horrível. A gente vai falando sobre isso, você vai lá ouvindo. Hoje, sobre desânimo. Espírito de desânimo. Você já encontrou gente na rua? Está sumindo da igreja, irmão? Está tudo bem? Tá. O que aconteceu contigo? Tô tão... Já encontrou com alguém que falou isso ou só eu? Fala, mas animado com o quê? Não sei. Não sei por que estou desanimado. Irmãos, tem pessoas que não sabem por que estão paralisadas na fé. Tem uma resposta para isso. Há um livro de um autor americano, esse aí, alguma coisa Smith, que todo americano tem um Smith no nome, ou John, ou Mary, todos eles têm. Ele escreveu um livro chamado Esgotamento Espiritual. No livro, o autor trabalha a seguinte tese. O esgotamento espiritual, ele acontece da seguinte maneira. É como se, vamos dar aqui o exemplo de uma bateria de celular, por exemplo. Então são 3 baterias ao mesmo tempo. A física, a emocional e a espiritual. Para alcançarmos o esgotamento espiritual, primeiro estamos esgotados fisicamente. Depois, esgotados emocionalmente. Para que então venhamos a ser esgotados espiritualmente. Porque, como se esgota fisicamente? Diante de tanta batalha que passamos, às vezes o nosso corpo já não aguenta mais. Estamos esgotados. Não sei se você já teve a experiência de deitar para dormir, acordar cansado. Passar a madrugada inteira lutando com a cama, o travesseiro, esgotamento. Você não aguenta mais fazer as mesmas coisas que você fazia. Vai chegando o fim do ano, parece que a gente vai aumentando essa intensidade nisso. Emocionalmente, você não aguenta mais tocar naquele assunto. Quando você ouve uma palavra que está associada àquele assunto, você quase dá um colapso, porque a sua mente já está condicionada a não querer falar sobre aquilo, não importa qual seja o assunto. Aí sobra o espiritual. Você continua orando, lendo a Bíblia, vindo ao culto, vindo à igreja, indo à célula, servindo no ministério. Só que você começa a sentir que teu corpo está secando. Parece que você... Eu não sei se você já teve a experiência de você parar para orar e não saber nem o que dizer para Deus, tendo tanta coisa para dizer. Esgotamento espiritual. Às vezes vem por uma luta que você passa, por um problema que você entra, por um auxílio a alguém que você se sente impotente ou incapaz de poder ajudar, ou por uma decepção. Há um livro do Philip Yancey, que não tem John no nome, nem Smith, mas é o Philip Yancey. Chama-se Decepcionado com Deus. Esse livro foi uma crise num planeta, quando foi lançado o nome, porque como pode um crente se decepcionar com Deus? Mas o Philip Yancey vai trazer, nesse livro, um conceito bem interessante, de que quando nós não temos mais a quem nos agarrar, nos agarramos a Deus, e atribuímos ao Senhor uma necessidade de uma resposta imediata. E como Deus não se move no meu conceito de tempo, o meu cronos, o meu relógio humano, muitas vezes não está alinhado ao kairos, ao tempo de Deus, entramos numa crise. Puxa vida, até Deus me abandonou. Quanta gente, irmãos, está se sentindo abandonado por Deus. Por quê? Porque não conseguiu alcançar aquilo que buscou. Fim de relacionamento, falecimento na família, falência na empresa. Estava servindo a Deus tanto e aconteceu isso. Eu estava trabalhando tanto para Deus, de repente, pum, aconteceu. Nós não estamos livres, irmãos, desse pernilongo chamado desânimo. Ele paira pela igreja aí. Tem pessoas que estão intensas, servindo a Deus muito. E quando passam no meio de um problema, usam aquele argumento assim, eu deixei muito a minha família para servir, agora eu vou focar na minha família. Jesus ensinou que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Tem pessoas que se entregam muito para servir a Deus, para fugir de estar dentro de casa. Eu li uma vez um livro, A História do Bar. É ruim o nome. Mas o livro trabalhava o seguinte conceito, um livretinho.
trabalhava o seguinte conceito: muitos homens vão para o bar encher a cara de cachaça porque não aguenta chegar em casa e encontrar uma mulher rixosa. Então, bar, o cara encontra comunhão, relacionamento, bate-papo. Não é por sem vergonhice, é porque o cara quer chegar em casa alcoolizado para não ouvir a esposa perturbando a cabeça dele. Mas o cara converteu, não pode ir para o bar mais. Mas tem uma mulher rixosa em casa ainda, por exemplo. A Bíblia fala que quem casa com uma mulher rixosa é como alguém que dorme do lado do zinco, de uma goteira no zinco. Eu não sei se você já teve a experiência de dormir do lado de uma goteira no zinco a madrugada inteira gotejando. Plique, 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 plique. É uma mulher rixosa. Ninguém aguenta. Aí o marido, o que faz? Enfurna-se dentro de igreja. Começa a fazer o que os seus braços não alcançam. Por outro lado, tem a mulher que se relaciona com o homem omisso. Poderia criar o livro A História do Salão de Beleza. Porque tem mulheres que vivem no shopping, no salão, gastando porque não conseguem estar próximo de um homem que é omisso. Irmão, ninguém aguenta um homem omisso do seu lado. A omissão do marido é a destruição da casa. A omissão do Adão fez a Eva comer da fruta. E eu acho que, quando Eva estava andando no jardim, a serpente não conseguiu convencer Eva de comer do fruto, mas ele botou uma palavra escrito promoção. A Eva comeu. Liquidação. 50% de desconto. Parcelamos em 12 no cartão de crédito. A Eva pensou assim: olha, em promoção essa fruta. Nhaque. Tem aquela mulher de Deus, aleluia, adoradora, intercessora, bença, mas não pode ver uma liquidação na vida que ela... E aí destrói totalmente a estrutura financeira que a família está carregando. Entra numa crise. Irmãos, as crises fazem parte da nossa vida, esse é que é o problema. Nós, um dia que nascemos, não ficamos imunes a ter problema. E quando convertemos, a gente carregou a marca da teologia da libertação e do evangelho triunfalista de dizer que crente não pode ter problema. Eu lembro de um pastor que pregava na televisão dizendo que crente não podia ficar doente, porque doença era uma ação do demônio, até que ele precisou operar os 2 joelhos. E eu achei triste por ele ter que operar o joelho, claro, mas interessante a teologia dele. Irmãos, o diabo só atacou meu joelho porque eu orava muito de joelhos. Aí deu um problema no ombro. E eu fiquei esperando ele dizer: é porque eu levanto as mãos para abençoar. Não dá para fugir, irmãos, da agonia da vida. Ninguém está livre de passar pelo dia mau. Agora, como você responde ao dia mau é que a Bíblia nos ensina. Eu não estou isento desse mundo. Jesus falou que Ele não nos, para que o Senhor, na sua oração sacerdotal, não nos tirasse do mundo, mas para que Ele nos livrasse do mal. E eu sempre achei que esse mal era Satanás. Até ler também o Bill Hybels dizendo que livrar-nos do mal, primeiro mal que há dentro de nós. Nós temos que ser libertos dos nossos sentimentos ruins que carregamos, das nossas esquisitices que temos na caminhada da fé, da potencialização do problema, quando muitas vezes é apenas um mosquito. Quando Jesus fala, vocês coam um camelo, mas se engasgam com mosquito, está falando a fariseus que tentam florear a batalha da vida natural, trazendo para a religiosidade a resposta. Irmãos, a religiosidade nunca vai ser uma resposta para um crente desanimado. Ele vai ser sempre um subterfúgio. Porque ser religioso durante a guerra não muda a vida de ninguém. Os rituais não nos transformam. O que nos transforma são experiências. Experiências profundas com Deus e com o Espírito Santo. É até redundante dizer isso, porque quando o Espírito Santo está falando conosco, é a voz de Deus movendo no nosso coração. Qual é a guerra que temos aqui? Quero usar Elias como nosso exemplo dessa manhã. Elias venceu os profetas de Baal. Elias, num só golpe, depois de 45 segundos de oração, segundo o autor principal que a gente usa, para todo mundo usa, o Dr. Carson, que é o maior teólogo que... O cara ele explica versículo por versículo numa enciclopédia, você pode comprar, tem até online hoje, maravilhosa.
E ele diz que a oração de Elias durou 45 segundos. Os profetas de Baal ficaram 6 horas clamando para que caísse fogo do céu e nada. E Elias ora, em 45 segundos, os fogos caem do céu, destrói tudo. O povo entra em arrependimento, só o Senhor é Deus. Agora temos um Deus só, mataram o profeta de Baal. E agora Elias está poderoso. Ele ora e começa a chover. E Elias fala, uau, aleluia! Eu sou o cara, esse cara sou eu. Ah, o Elias. E aí o Acabe monta, ele fala assim, Acabe de comer, Acabe de vestir, Acabe de correr para casa, porque vai chover. E Acabe monta num cavalo e sobe na sua carruagem, corre para o palácio. Elias sobe para o monte, ora, e não vê nada. E o moço fala, estou vendo uma pequena nuvem. Ele fala, vai chover, porque não tem nuvem nenhuma para canto nenhum, vai chover. E Elias sai correndo numa velocidade de Usain Bolt, e ele se emparelha com a carroça, com a carruagem do Acabe. Acabe, você está aqui? Tô, vai chover, para falar para aquela jararaca lá que tem profeta aqui. Oxe, que negócio é esse? Olha aí. E Elias chega lá e pensa, Acabe agora vai chegar lá, vai mandar matar Jezabel, vai acabar com tudo. E aí eu serei o profeta. Só que chega alguém e fala assim, ô, seu Elias, oi, tem uma carta para o senhor aí. Quem mandou? Jezabel. Falou que amanhã você está morto. Amanhã, em 24, o que você fez com os profetas dela, amanhã você morre. Ele entra em crise. Decepcionado com Deus. Puxa, Senhor, só eu permaneci fiel. Característica de gente desse desanimado. Acha que o mundo todo gira em torno dele. Como me doei naquela igreja e não tive valor. Como contribuí com aquela casa e ninguém me ajudou. Como dei minha vida por aquele ministério. Como servi aquele pastor e aquela família. E hoje, irmãos, esse é discurso de quem faz para os homens olharem e dizer, parabéns, você fez muito bem. Nós não estamos aqui para trabalhar para mim. Eu não te pago salário para trabalhar para mim. Te agradeço toda a honra que você destilar, mas entenda que tudo aquilo que você faz é para o Senhor. Porque quando você faz para Deus, você está depositando na eternidade. Não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão mine rouba, onde a ferrugem consome, onde a traça destrói, mas ajuntais aonde? No céu. Não está falando só de dinheiro, mas de valores, tesouros. Elias agora está numa crise. E no versículo de número 1, no versículo de número 3, 1 Reis, capítulo de número 19. E Jezabel mandou um mensageiro, versículo 2, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo, faça assim os deuses, outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puseres a tua vida como cada um deles. E vendo ele, levantou-se para escapar, os convida e foi para Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele entrou no deserto, no caminho de um dia, deitou-se debaixo de um zibro, e ele perdeu o seu ânimo e pediu com força a morte. Já basta, Senhor, toma a minha vida, não sou eu melhor que meus pais. Pronto. Elias cometeu 5 erros aqui que eu quero pontuar para você, que tem a ver com a gente. Primeiro, Elias caminhou sozinho no deserto. Não caminhe sozinho em nenhum deserto da sua vida. Deserto consome a gente. Deserto foi construído para nos consumir. A linguagem deserto na Bíblia é tempo de esquecimento, tempo de distanciamento. Caminhar no deserto. Elias manda o moço ficar aqui e ele vai sozinho no deserto. E aí ele faz uma coisa, ele fala assim, eu quero morrer. Irmão, Deus podia falar assim, tá bom, ele vai lá falar com a Jezabel. Você não quer morrer? Jezabel não quer te matar? Está fugindo por quê? Elias tem agora o discurso da boca para fora. Parece que Deus vai se comover com a minha ladainha quando eu vou orar a Ele. Senhor, eu sou o mais miserável do ser que há na terra. Senhor, não sou digno. Irmão, conversa. Deus não se cai nessa nossa ladainha. Isso é para dar desculpa para patrão, para pai. Quem é filho tem isso, né? Ai, mãe, eu vou morrer. Vai nada. Eu me lembro de uma menina que estava namorando, um rapaz, acabou um namoro, e ela falou, pastor, eu vou morrer. E a mãe falou, pastor, ela vai morrer. Eu falei, vai nada, minha filha. Pastor, ela vai morrer, pastor. Ela terminou, minha filha, ela tem quantos anos? 17. Ixi, não vai ter muito. Deixa esse negócio para lá. O que eu faço? Você quer morrer, filha? Você vai parar então de comer, para poder economizar no bife. Não, mas aí também não, né? Aí já é demais.
É legal, irmãos, olhar para o Elias, porque faz o que a gente faz. Se isola. O isolamento é um prato feito do diabo para destruir você. Eu estava vendo para fazer um safari na África do Sul, eu tenho uma vontade de fazer um safari. E aí eu estava lá lendo, e aí vi uma pessoa explicando, tem um safari lá, que ele é com emoção e tem um sem emoção. E como é que é o sem emoção? O sem emoção a gente vai numa picape que tem uma jaula, a gente fica na jaula, para no meio dos animais, eles pulam em cima da jaula e ficam tentando pegar a gente assim, e fica rugindo o leão e fica dando cabeçada o elefante para derrubar o carro, é sem emoção nenhuma. Como é que é com emoção? A gente vai a pé fazer isso. Na época eu ia mandar minha sogra, mas ela acho que não ia querer, nem com emoção, nem sem emoção. Vai com emoção, sogra, vai lá. Desculpa. Saiu. Deus levou, está lá. Aleluia. Está com Jesus. Depois edita. Porque vão falar mal de mim depois. Fala mal de mim não, irmão. Você pensou a mesma coisa. Pastor, me dá o contato lá, me dá o zap lá da empresa. Com emoção é assim, sai todo mundo, desce, desembarque e anda em comboio, juntos. E fica um atirador com uma espingarda com tranquilizante. Um tranquilizante capaz de derrubar um elefante em 6 segundos. Legal, né? Deve ser uma potência. Se pegar em mim, derruba por um mês. E como é que funciona isso? Então ele está lá com aquilo. Quando o leão rugir, você não pode correr, porque o leão vai atacar a presa que foge sozinha. E aí? Então, rugiu o leão, agrupa todo mundo. E fica calado, parado, e continua andando em grupo. Porque quando alguém corre, vira uma presa fácil. Aí o atirador atira no leão. O leão cai desmaiado, você volta para o grupo. Eu perguntei, e quantas munições tem? Não, é uma por vez. E se ele errar? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustenta. Mesmo não tem outro jeito. É torcer para o leão chegar lá e falar assim, gostei não. Quando passa na churrascaria, aqueles rodízios, né? As primeiras carnes que passam, a gente pega todas. Aí depois que a gente está mais cheio, a gente vai selecionando, não, essa eu não quero, aquela eu não quero. Então torcer para o leão estar de barriga cheia. Ter passado na Batel Grill antes, comido bastante. Vou esperar mais um pouco. Satanás é o mesmo princípio. Anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Se você está sozinho no meio da crise, você vai ser uma presa fácil. O isolamento não te faz um herói, te faz uma presa. A segunda coisa que Elias faz é a reclamação, uma ladainha. Eu não sou melhor que meus pais. Deus deve ter falado, não, Elias, é sim. É um dos únicos profetas na Bíblia que não aparece filiação. Nome do pai, nome da mãe. Fala que ele era tesbita de Gileade, só isso. Não fala que Elias, filho de fulano e tal, como fala para Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. Fala Ageu. Mas não fala para ele. Por quê? Porque não tem importância quem era os pais de Elias. Dá para a impressão de que Elias era um anjo que desceu do céu, fez tudo isso. Só sabemos que ele era um ser humano, porque Jesus cita que ele era um homem, e Tiago vai dizer que estamos sujeitos às mesmas paixões que ele. Senão a gente achar que Elias era um anjo que desceu do céu. Um cara sensacional. Mas mesmo um cara poderoso, cheio de Deus, tem essa mania. Terceira coisa que Elias faz, ele senta do lado de um zimbro. Zimbro, irmãos, era uma árvore totalmente infrutífera. Na verdade, o fruto que dava não servia para a gente comer. O zimbro dá uma vargem que era um alimento para camelo comer e vomitar aquilo que não estava bom. Elias está encostando numa árvore infrutífera. Quando você está mal, você procura gente infrutífera para você conversar. Pessoas desanimadas tentam caminhar com pessoas desanimadas. Porque parece que o desânimo dele, sendo maior que o meu, me diz assim, ele ainda está pior que eu, hein, pastor? Quando você desanimar, irmão, cola com gente animadona. Gente que acorda dando bom dia. Gente que acorda sorrindo. Cheguei um dia na igreja e chegou todo mundo lá em casa sorrindo. Bom dia, bom dia, bom dia. A irmã falou assim, meu Deus, como é que vocês conseguem levantar tão feliz? Eu levanto triste porque eu não morri nessa madrugada. Eu chego até meio-dia para acordar. Falei, uau. Meio-dia, mas já fiz tanta coisa que eu já quero dormir de novo. Sabe o que é interessante, irmãos? Ficar do lado de gente infrutífera é maravilhoso, porque um lambe a doença ferida do outro. Você está mal, eu também estou mal. Você pode perceber que pregação para desigrejado tem um monte na internet.
Tem um famoso aí que foi profetão da nação, hoje é um destruidor de fé. E ele fica só contando notícia ruim. Um dia eu estava vendo lá uma live que mandaram, ele só contava notícia ruim. E aí eu fiquei pensando, será que não tem nada de bom na noiva do Cordeiro? Não tem nada de bom na igreja de Jesus? Não tem nada de bom para oferecer, só notícia ruim? É como aquele programa que tem na Bandeirante da Atena, só a tragédia, o mundo cão, está tudo ruim. É um que foi atropelado, outro que foi violentado, a outra que foi esfaqueada. E eu penso, mas não vai falar ninguém de que casou, a noiva, não vai falar do bebê que nasceu no hospital, não vai nada de bom. Será que não há nada de bom em São Paulo? Não, o que vem é a tragédia. E a gente gosta de tragédia, a gente gosta de andar com gente que está contando notícia triste, falando coisa ruim. Zimbro. Se afaste de zimbro, irmão. Até te transmite sombra, mas não te alimenta. Pode trazer para você um conforto por um tempo, mas não te alimenta. É impressionante olhar para um homem cheio de experiência com Deus. Eu não estou falando de um homem, irmão, que escreveu uma revista de escola dominical. Eu estou falando de um homem que fez cair fogo do céu. O cara orou e parou. Irmão, sabe o que é? Não vai chover, hein? Até eu falar de novo. E foi para casa. Ligar a televisão e ficar vendo notícia. E aí está lá. Olha, tem uma semana que não chove, tem um mês que não chove, tem 15 que não... E aí o cara fica procurado. O FBI lá da Samaria bota pagamos 50 milhões pela cabeça do Elias, porque ele tem que orar para voltar a chover de novo. Se você vê esse homem passando por aí, mas nos mercados, na sacola do Mufato, vinha a foto do Elias. Se você vê esse moço, fala para ele passar aqui para orar para chover de novo. Quando você abria o YouTube, aparecia Elias. Ao ver este homem, faça contato conosco. Deus fala, vai lá para o Ribeiro do Querite, a água seca, vai para a casa da viúva. Irmãos, olha que loucura. O Elias carrega, é travestido de uma autoridade do céu, que todo Israel reconhece. Mas uma palavra contrária destruiu Elias. Por quê? Porque o Elias carregava sobre ele uma convicção de que se eu não fizer, ninguém faz. É a chamada autossuficiência do desenvolvimento da fé. John Maxwell diz que o líder que se sente autossuficiente no desenvolvimento da fé, dele e dos outros, ele está tendendo a se tornar o próximo apóstata daquela geração. O que faz igreja ser igreja é somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Aí aquela parte difícil, sem qualquer falsidade, irmão, uma falsidade que tem na família, é uma coisa de louco. Em família é um negócio engraçado, a gente está sentando falando mal do parente, ele chega, querido, que bom, beijo, ó. Querida, tá linda. Ó, há pouco tempo falava que ela estava horrorosa. A pessoa engordou 30 quilos, não, está emagrecendo? O que você está fazendo? A low carb? O lugar para a falsidade é a família, mas a gente ama. Eu falo mal da minha família, mas se você fala, o negócio é esse, é minha família, não presta, mas é minha. 4 brasileiros na praia falando mal do Brasil, o futebol brasileiro está horroroso, o Brasil não vai ganhar a Copa do Mundo, está horrível, a política está péssima, né? Você já está vendo aí, não precisa nem falar muito, está difícil, está complicado, e tinha um cara parado do lado ouvindo, os caras falando mal do Brasil, o Brasil acabou, não tem mais como levantar não. Aí o cara virou, hermanos brasileiros, sou da Argentina, vai falar mal não, hein? Fala mal, a Argentina é que não presta, o Brasil está muito bem, obrigado. A gente gosta de falar mal do que é nosso, mas não quer que ninguém fale. De verdade, irmãos, esse senso de comprometimento que Elias precisava ter com o princípio chamado que ele carregava, ele perdeu. Por quê? Porque ele estava isolado. O isolamento do Elias, irmãos, me preocupa. Quando eu começo a encontrar gente isolada na igreja, eu fico preocupado. Por isso a gente insiste em você estar numa célula. Ah, pastor, é chato. Mas você também é chato, vai dar certinho. Ah, pastor, eu estou muito preparado, então vá lá, fica na célula, você que é muito preparado, para ajudar os despreparados. Eu preciso de você lá para orientar o povo. Irmãos, igreja funciona assim. Comunidade de fé é essa. Ninguém pode andar sozinho. Não dá para andar sozinho. Imagina uma banda como essa. Se cada um quiser tocar num tom diferente, como a gente fez aquele exemplo da família, não vai sair nada.
Minha esposa tocava na Petrobras, eu de vez em quando ia lá no ensaio, eu estava sentado um dia e a maestrina era uma personagem. A maestrina usava uma camisa que devia ser do avô dela, que ia até o pé quase, um camisão, e ela ia com a sandália arrastando a maestrina, e ela estava regendo, do nada, ela, para, tem um violino aí desafinado, hein? Eu falei, tomara que não seja da Viva, tomara que não seja da Viva, hein? Não, ufa, que susto. Um trompete, tá fora, hein? E a minha esposa tinha um violino baratinho. E aí ela caiu na benção de comprar um violino Bulta Mega Power Plus, profissional. Se vender aquele violino, eu implanto o cabelo, irmão. Estou até pensando, está ocupando espaço aquele violino lá, hein? Oi? Trocar de novo? É melhor comprar um apartamento, irmão. Eu acho que não vai, é melhor entrar num apartamento. Trocamos o violino. Eu estava lá no dia, que eu fui levar para ela o violino. Ela estava no trabalho, eu fui levar o violino. Porque quem tem que se lascar é o homem, irmão, na relação. Amém, mulheres? Então eu ia trabalhar com o violino, botava no meu armário, no final do dia eu pegava aquele violino, andava 1,5 km com aquela madeira pesada, e cada vez vai pesando mais. E aí, cavaquinho? Não, é violino. Você toca violino? Minha esposa. E aí cheguei lá, entregava para ela, e ela estava na última fileira, quando tocou, a moça parou, tocou de novo, toca, vem para a primeira fila. O som do equipamento é diferente. O som, a mulher percebeu, olha que capacidade auditiva, que o som do violino estava melhor do que o do anterior. Passa a primeira fila, vai ficar com os melhores violinistas aqui, porque o equipamento é bom. Então é assim, quando andamos juntos, há uma sincronia do céu com a terra, há uma sincronia entre nós. O que nos faz comprar terreno e pagar caro é porque há uma sincronia. Tem um mês que eu vou dar uma oferta, tem um mês que eu vou dar um pouco menos e você vai dar mais, e assim vai. Tem um mês que eu vou estar descansado, mas você vai estar aqui para fazer. Tem um mês que outro vai estar cansado e eu vou estar aqui para fazer. Isso é a comunidade da fé, é lindo por isso. Eu me completo naquele irmão que tem um dom que eu não tenho. Aquele outro irmão tem capacidade de fazer o que eu não tenho capacidade de fazer. Essa é a comunidade da fé, não é isolado. Não é isolado. Então, a sua dor alguém pode resolver. O Senhor visita o Elias, manda o anjo, toca nele, levanta e come. Ele olhou e na cabeceira da mesa ali, na cabeceira do deserto, onde ele estava sentado, tinha um pão cozido sobre brasa, água, botija, ele bebe, deita de novo, o anjo fala, acorda, segunda vez come e bebe, porque o teu caminho é cumprido. E Elias come, bebe, e a Bíblia diz que na força daquele iFood celestial, ele vai caminhando 40 dias e 40 noites. E ele caminha 40 dias e 40 noites. E ele vai para o Horebe, o monte de Deus. É lindo, o cara foi para o monte orar. Não, foi para entrar numa caverna. Porque essa é uma quarta coisa que acontece com quem está desanimado. Se esconder. Não quero tocar no assunto, pastor. Não toca nesse assunto não, que me fere. Irmãos, a ferida é desse jeito. Você chega no médico, ele pega lá uma gaze com éter, e começa a esfregar até tirar toda a casca, toda a impureza. Ele joga uma água buricada, joga uma água oxigenada, sei lá o que é aquilo, no teu joelho, no ferida, e depois que está a carne viva, ele coloca a pomada e protege. Feridas na alma têm que ser trabalhadas. Se for pecado, liberação de perdão. Se for dor na alma, conversas maduras, confronto direto. Não dá para a gente parar e maquiar a crise que estamos passando. A maquiagem que criamos para o relacionamento um dia cai. Não dá para viver com máscaras a vida inteira. Não dá para a gente caminhar no casamento sofrendo a vida inteira só com foto bonita em rede social. Não funciona, irmão. Assuntos difíceis fazem parte do nosso desenvolvimento espiritual. Também nos traz crescimento. Aí está agora o Elias caminhando, e depois que amanhece tudo, ele entra numa caverna, passa a noite ali, e aí Deus visita o Elias. Deus agora não manda mais o anjo, o Senhor vai lá. Irmãos, Deus vai a uma caverna para falar com Elias. E aí, aqui é uma construção filosófica bem interessante do mito da caverna. Porque, segundo a filosofia, o homem estava dentro de uma caverna, e quando ele sai daquela escuridão, ele encontra a luz, ele começa a perceber que há uma perspectiva do lado de fora.
A crise da caverna é o que carregamos na nossa alma, muitas vezes, aprisionados pela circunstância, onde ali entramos e achamos assim, não tem mais jeito, eu não vou conseguir, não vai dar certo, acabou. E aí Deus vai argumentar com Elias. Elias, sai da caverna, Elias. O que você está fazendo aí, cara? Aí Elias, ele tem aquele argumento religioso. Eu sou mais espiritual da igreja. Eu sou mais quente que tem Israel, Senhor. Eu não me prostrei lá para Baal. Elias, isso não foi mais que tua obrigação. Não estou vendo vantagem nenhuma nisso. Eu fui um daqueles que fui zeloso pelo Senhor. Afinal de contas é para ser mesmo. Você é um profeta. Eu não abandonei os teus concertos. É quando o filho quer elogio porque tirou nota 10 da escola. Irmão, no valor que eu pago de mensalidade, eu falo, filho, é 10 sempre. Porque, meu Deus do céu, um dia eu parei para fazer conta e desisti de fazer conta. O Vinícius chegou lá, pai, eu tirei 10, vai me dar parabéns? Cara, um dia você vai me dar parabéns porque você tirou 10. Porque não está barato, não. É evidente que o fator motivação, tudo mais, e blá, 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 vale. Mas, irmãos, sinceramente, o filho lavou a louça, quer ganhar beijinho, você tem que contribuir com essa casa, filho. Afinal de contas, é você que tem que botar a mão nesse negócio aí. É um negócio que eu acho que é justo. Estamos numa comunidade chamada casa, onde alguém tem que limpar, para isso, se for você, que seja bom. Elias está querendo elogio por fazer aquilo que era obrigação dele. Senhor, derrubaram os altares, mas eu construí altares. Claro, Elias, a tua chamada era esse mesmo. Sabe qual é o problema que Elias está passando aqui agora, que a gente passa? Nós começamos a achar que temos que ser abençoados porque fazemos o que Deus nos chamou para fazer. Irmãos, tem pessoas que não estão aqui por causa de Jesus, estão por causa da bênção que Jesus pode oferecer. Eu vou lá porque eu vou receber uma oração do pastor, ele vai me abençoar. Não, você não vem para cá pela oração que eu tenho que fazer por você. Embora seja ela importante, mas não é o mais importante. Eu não preciso sair de casa, me arrumar, maquiar toda, a varoa, aleluia, e o varão está todo pesteado, bonito, chega aqui, porque, olha, eu vou lá para receber de Deus que eu tinha para minha vida. Irmãos, entenda, Deus pode dar na sua casa. Você veio para cá, porque você decidiu que esse ambiente é onde acontece a manifestação da glória de Deus. E onde Deus está se manifestando, eu quero estar ali. Deus, ele pode falar comigo individualmente no banheiro, tomando banho da minha casa. Isso acontece muitas vezes com muita gente. Entretanto, Deus também nos fala no coletivo. Porque o culto é um movimento coletivo onde a minha adoração se junta com a sua adoração, onde todos nós juntos acendemos uma grande fogueira ao céu para levar ao Senhor um incenso agradável, dizendo, Senhor, estamos aqui juntos como Igreja Batista Alameda para declarar que só temos o Senhor por nós e obrigado por tudo que o Senhor tem sido por nós. Sabe qual é a crise, irmãos? Quando a gente está vindo aqui para buscar alguma coisa que Deus tem para dar, se Satanás oferecer algo dobro, você vai para lá. Temos que reposicionar nossa mente em quem adoramos e como adoramos. Agora, desanimar faz parte do processo, eu já desanimei algumas vezes, irmãos. E eu tenho um testemunho muito triste de uma fase que eu passei. Tem um monte, né? Mas esse é mais ainda, foi o que eu coloquei aqui para compartilhar com você. Um pastor que trabalhava conosco no Ministério de Família faleceu, irmãos. Câncer no pâncreas. Um negócio assim avassalador. Oração, jejum, toda a igreja orando. E foi piorando, faleceu. A esposa trabalhava na igreja como secretária e também no Ministério de Família, ela secretariava a igreja. E aí, carnaval, domingo de carnaval, segunda-feira, fomos para o sepultamento, cemitério entupido de gente, culto lindo. Voltei para o carnaval para descansar, antes que alguém faça uma graça. Estava numa casa de praia, frente mar, assim, dava pouquinho, estava na praia. Desculpa aí, né? Fazer o quê? Tem horas que Jeová blinda a gente, né? Com a bênção. Churrasco todo dia, peixe na brasa. Está dando fome, né? Depois eu continuo. Abacaxizinho na brasa ali com uma caldinha. Coisa boa, né, irmão? Me chama para almoçar contigo que eu vou. Me leva lá. Pode ser macarrão com carne moída que eu estou dentro. Vulgo macaquinho no cipó. Eu chamava assim quando era criança. Macarrão com carne moída.
Ficamos terça, quarta, quinta, sexta, sábado, voltamos para casa. Domingo, culto normal, segunda-feira, terça-feira, irmãos, eu caí, fiquei mal. E eu chorava dia e noite, escondido da família. Eu entrei em pânico e falei, Senhor, como é que vai ser agora? Eu fiquei mal, foi um impacto em mim. E eu não sabia o que fazer, irmãos. Eu ia para a escola levar as crianças, chegava na porta da igreja às 7h30 da manhã, entrava com o carro, trancava o portão, ia para uma sala orar e chorava lá horas ali, e desidratava. Não dormia de noite, chorava de dia, era uma coisa esquisita. E eu procurei um pastor mais maduro para me aconselhar, e falou, é esse mesmo, vai passar. Mas não passava, e eu estava mal, irmão, mal, péssimo, eu estava péssimo. Péssimo, cancelando a agenda, eu não vou conseguir pregar, ou tomar com a situação e tal, retiro, encontro com Deus, eu não ia ministrar. Parei. Botava ouço para pregar no culto, e eu estava mal. Eu até conseguia admitir para mim, mas não conseguia admitir para os outros. Por quê? Porque eu sou pastor, eu tenho que estar bem, irmãos. Aleluia, eu tenho que chegar lá, né, travestido de um poder do céu, porque afinal de contas, o homem de Deus não tem problemas. É aquela hipocrisia que a gente carrega como líder, que sempre está tudo bom. Mas eu estava péssimo. O culto para mim era o pior momento que eu podia estar. Por quê? Porque eu não vi o pastor que a gente amava tanto lá com a gente. E segundo, eu estava sentado ali, tendo que dar uma resposta ao povo, sei que eu não tinha resposta para mim. Eu comecei a ler a Bíblia insanamente, ler a Bíblia e marcar texto na Bíblia, e ler livros, e eu estava mal, e eu não conseguia falar para Deus isso. Até que um dia, os líderes de jovens foram para um retiro de avivamento. A gente tinha umas cadeiras no altar, 3 cadeiras no altar, eu estava sentado numa delas, e quando eu ia pregar, eu falei, Vivian, canta mais uma música lá. Eu não sabia, irmãos, eu tinha preparado mensagem, depois de uns 2 meses sem pregar, eu estava péssimo, pensa eu estava só o trapo. E eu abaixei a cabeça e falei, Senhor, eu não estou aguentando mais, eu não aguento mais isso. Preciso ser liberto desse desânimo, dessa vontade de morrer também. Meus filhos, eu não quero mais. Meu irmão, meu time ia jogar, eu ia dormir. Filme, vamos ver, não. Cancelava a reunião com liderança, não conseguia fazer mais nada. Quase 90 dias assim. O casal voltou do retiro. E eles perceberam que eu estava péssimo. E o casal subiu no altar. A moça sentou na cadeira do meu lado, o marido ficou agachado na minha frente. Ele colocou a mão no meu peito e ele começou a orar, irmãos. Começou a orar. Eu estava lendo um livro do Bill Hybels, falando sobre lideranças corajosas. Dê um 360 na sua liderança e tal, e eu estava preparando material para isso, guardei tudo. E no livro ele diz o seguinte, um exército de leões, liderados por uma ovelha, não chega em lugar nenhum. Mas o exército de ovelhas, liderado por um leão, ele é capaz de desbravar a terra. E eu estava com essa frase anotada, para postar no Orkut. Então, no século retrasado, tinha um negócio chamado Orkut, tal, IQC, ICQ, sei lá, não tem isso aí, ICQ, MSN, tinha uns negócios assim. O mundo não é tão ruim quanto é hoje, não, mas a comunicação era pior. E eu estava ali, abaixado, e ele começou a orar, e eu comecei a chorar, irmãos, eu comecei a chorar, eu chorava, eu não conseguia parar de chorar, e a música acabando, e eu disse, meu Deus, como é que eu vou chegar lá, a música está acabando, e aí a Vivian maduramente percebeu, deve ter implementado uma outra música, eu chorando, e aí a moça começou a orar em línguas, e aí Deus me deu o dom de interpretação, graças a Deus por isso, eu estava entendendo o que Deus estava falando comigo, e o Senhor falava comigo assim, há um leão rugindo dentro de você, há um leão rugindo dentro de você. E ela orava e o marido não entendia, eu entendia, ela falava em línguas e eu entendia, porque né, eu interpreto o negócio, e ela falando, e Deus falando, dá um leão rugindo em você. E aí o marido falou assim, pastor, lembra que o leão da tribo de Judá está aí dentro para rugir em você, pastor. Aí eu dei um pulo da cadeira, pá, pulei, acabou. Comecei a pregar, irmão, e acabei de pregar. O irmão falou assim, pastor, o senhor parecia um leão, hein? Falei, au! Se você se permitir, irmãos, hoje, alguém vai orar por você e Jeová vai despertar o leão que há dentro de você, em nome de Jesus.
Porque a oração sincera, resposta imediata. Eu vou pregar isso aqui um dia. Oração sincera, Deus ele não consegue não responder uma oração sincera. Eu olho para esse meu momento e penso, eu estava como Elias, dando desculpas para Deus, porque todo mundo que é bom de dar desculpa é péssimo de dar resultado. Toda pessoa, se teu funcionário é bom, dá desculpa, meu irmão, manda embora e contrata alguém que seja bom de resultado. Porque quem dá boa desculpa não dá resultado. O cara tem a capacidade de pensar numa desculpa, mas não tem capacidade de pensar numa solução. É uma loucura isso. E eu ficava dando desculpa para Deus. Teve um dia, irmãos, que eu peguei o carro, e eu ficava andando na rodovia, pegava o viaduto, voltava, pegava outro viaduto, voltava, e fiquei ali dando voltas, assim, mas 10 voltas. Eu estava tão mal que eu parei num lugar que a gente almoçava, parei, eu enchi o tanque lá, encostei o carro, fui lá na bancada do restaurante, e tinha um vendedor chamado Marcelo, o gerente da loja, sempre servia a gente. E ele falou assim, falei, Marcelo, o pastor Edson faleceu, cara. Ele, que luta, tal, comia com a gente, pastor careca. Porque também tem isso, né? Quem não tem cabelo é sempre o careca. Estou de olho em vocês, hein? Estou de olho em vocês. E eu baixei a cabeça, comecei a chorar. E o Marcelo falou assim, pastor, se o senhor não fosse quente, eu te oferecia uma pinga, porque pinga resolve essas coisas aí. Falei, então me dá um café com leite e um pão na chapa, que eu acho que vai dar mais resultado. Irmãos, as pessoas percebiam que eu estava péssimo. O meu discurso era péssimo. Eu estava chorando com cena de novela mexicana. Ô, Godofreda Fiderbina, você não vai casar com Augusto Florenciano? Eu começava a chorar. Eu estava péssimo, péssimo. Foi preciso que o Senhor me visitasse para me dar uma palavra de levanta-te. A palavra que o Senhor traz a Elias é: Elias, sai da caverna. Porque na caverna não há cura. Na caverna não há milagre. Na caverna não há restauração. Na caverna você olha, em toda a sua volta é só caverna. É caverna para cima, é caverna para baixo, é caverna para um lado, é caverna para o outro. Então o único ponto de luz é: saia da caverna, Elias. Saia da caverna. Hoje o Senhor está mandando alguém sair da caverna nessa manhã. Numa caverna de desânimo, onde você olha para o seu casamento e não vê mais perspectiva, onde você olha para a sua família e não vê mais perspectiva, onde você olha para os seus negócios e a única coisa que você vê é boleto e sabe que ele vai vencer um dia e você fica desesperado. Você olha para o seu futuro e não consegue ter perspectiva de nada, porque o desânimo pegou você e você veio para a igreja, chegou aqui achando que vindo ao culto ia melhorar, mas só piorou. Sabe por quê? Porque você ouve o testemunho, você ouve a palavra, você canta louvores e parece que nem Deus está querendo falar contigo. Mas hoje, nessa manhã, o Espírito Santo vai visitar você nessa caverna, vai arrancar você dessa caverna e vai bradar um leão em você, em nome de Jesus. Estava orando esses meses atrás, e o Senhor me falava: quantos ministérios tem enterrados aqui? Quantas histórias de ministérios estão enterradas aqui? Quantos líderes de célula poderosos estão enterrados aqui? Quantos líderes de casais maravilhosos estão enterrados aqui? Estão dentro da caverna por desânimo. Ah, pastor, mas lá eu fui ferido, mas aqui você vai ser curado em nome de Jesus. Ah, pastor, tem pastores enterrados aqui, líderes de ministérios enterrados aqui. Hoje Deus vai desenterrar você, vai te arrancar dessa caverna para sempre em nome de Jesus. Tem empresários prósperos que estão enterrados aqui. Deus vai arrancar você dessa caverna hoje e você vai se tornar uma referência naquilo que o Senhor chamou você para fazer. Agora, Deus mandou terremoto, mandou fogo, mandou vendaval, e Elias está preocupado, vai cair tudo, vai destruir tudo, e Deus vem numa brisa, porque Elias era um cara de impacto. Elias era um cara de impacto. Ele orou, caiu fogo do céu. Ele orou, parou de chover. Ele orou, choveu de novo. Ele era o cara que ressuscitou morto. Só que agora, Elias é impactado com uma brisa, uma fala suave do Senhor. Eu acho que deveria ser com terremoto, mas não foi. Deveria ser com fogo, não foi. Com trovão, não foi. Uma brisa, uma voz que veio e falou: Elias, sai daí. O que faz, Elias? E essa pergunta é pontual, porque Deus fala: Elias, o que você está fazendo do chamado que eu te dei? O que você está fazendo com o chamado que eu te entreguei? O que você está fazendo?
Sabe o que Elias faz? Ele volta a falar do passado. Senhor, eu tenho sido extremamente zeloso ao Deus dos exércitos. Os filhos de Israel derrubaram seus concertos, acabaram seus altares, mataram os seus profetas, e só eu fiquei. E buscam acabar com a minha vida. Aí Deus fala, não, Elias, não é só você. Ainda há 7.000. Ainda há uma geração de pessoas que estão contando com você. Há uma cidade a ser transformada, e Deus está contando com você, que é o Elias para essa geração, em nome de Jesus. Ainda há uma geração a ser levantada, e Deus está contando com você. E o Senhor fala, Elias, volta. Volta. No meio do caminho você vai ungir Azael como rei da Síria. Você vai ungir a Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel. E no teu lugar, você vai ungir um homem chamado Eliseu, para ser profeta em teu lugar. E entenda, Elias, você está na caverna, mas eu, o Senhor, ainda tenho o controle sobre toda a terra. Em todos os 4 cantos da terra, a minha mão está sobre ela. Elias, escuta só uma coisa, um recadinho. Tem 7.000 de homens que não se dobraram e não beijaram a Baal. Elias levantou. E agora tem mais 40 dias e 40 noites para chegar até Samaria. Sabe por quê? Porque o Senhor acendeu de novo a chama no coração de Elias. Eu quero crer que nessa manhã vai se acender chamas em corações, e nenhum espírito maligno que tem movido o Brasil vai mover o coração dessa igreja, em nome de Jesus. Seremos posicionados na fé, no poder do Espírito Santo, na bondade do Senhor, porque aquilo que o inimigo tentar levantar para destruir, o Senhor vai colocar em nossas mãos uma espada afiada, poderosa, que é a palavra dele, para aquele que é cheio do seu Espírito poder dividir aquilo que não é o correto de Deus e separar aquilo que é do Senhor para aquilo que não é do Senhor. Deus está nos levantando nessa manhã, arrancando de nós desânimo, arrancando de nós discursos avarentos, arrancando de nós qualquer tipo de palavra que o diabo plantou para nos aprisionar, e sairemos daqui hoje fortalecidos na força do alimento do céu. Irmãos, aquele anjo não passou numa padaria para comprar pão para Elias, não foi não. Sabe de que Elias se alimentou? De um pão que desceu do céu. O Elias não sabia o que era isso, mas Jesus falou, ei, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que come do pão que eu dou, jamais tem fome. Elias foi alimentado de um pão que caiu do céu, mas eu e você fomos alimentados por Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Por isso, ainda desanimado, há uma fome queimando dentro de nós, porque o pão que nos alimentou nos faz aumentar a fome por ele. Irmão, é isso. Há uma fome em nós. Eu quero dizer para você que o diabo não vai colocar areia sobre aquilo que o Senhor colocou na sua vida, mas o Senhor vai colocar pão nos seus lábios para te alimentar, e você ter mais fome, mais fome, mais fome, mais fome de Deus. A água que Elias bebeu também veio do céu. E ele falou, aquele que beber da água que eu te der, erga sua mão em nome de Jesus. Rios de águas vivas fluirão de dentro dele. Existe um rio dentro de você fluindo, irmão, com uma água que é uma água viva. Essa água é poderosa, essa água tira a sede, essa água sacia, essa água cura, essa água liberta. Então deixa fluir o rio de Deus que é em você, meu irmão. Para de enterrar aquilo que Deus já desenterrou. Para de colocar pedra naquilo que Deus já arrancou a pedra. Para de dar discursos de que não vai conseguir, porque o desânimo não é maior do que a promessa que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus. Eu olho para esse homem e falo, que homem sensacional, que profeta, que exemplo. Teve altos, teve baixos. Deus tratou com ele e falou, Elias, hoje acabou. Começou um novo tempo na sua vida. E Elias é um cara tão diferente, que nem pela morte ele passou. Um dia ele está andando, Deus manda uma carruagem de fogo, com um cavalo de fogo passar por ele, e um redemoinho sai arrastando ele para o céu, e o Eliseu olha e fala, uau, ele foi embora, e alguma coisa maravilhosa acontece. Elias fala, se você me ver ser levado ao céu, e a minha capa cair sobre você, você vai ter a unção que eu estou te prometendo. E Eliseu pega aquela capa, e ele olha e fala, uau, a minha referência foi, mas eu vou permanecer dando os frutos que estão prometidos pelo Senhor, porque o Senhor prometeu, aquele que Azazar não matar, Jeú vai matar, aquele que Jeú não matar, Eliseu vai matar. Havia uma promessa para que Eliseu acabasse com a idolatria sobre Baal de uma forma por todas. Sabe o que é lindo? Eliseu vê a capa cair da sua referência, que é Elias, pega a capa e fala, que bom, eu estou na unção.
agora ninguém mais me segura. Você ainda vai liberar unção sobre a geração futura em nome de Jesus. Os seus filhos farão coisas maiores que você no nome de Jesus. Nossos filhos frutificarão mais do que nós em nome de Jesus. Nossos filhos irão a lugares que nós não chegaremos porque não fomos capazes de chegar, mas as portas serão abertas para eles em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu não tenho filho biológico. Seus filhos espirituais também valem para eles. Ah, pastor, mas eu já sou avô. Então receba para o seu filho e multiplica para o seu neto, bisneto. E nós vamos avançar. Por quê? Porque o Senhor tem derramado, essa é a promessa, avançar. Eu quero orar com você. Coloca a mão no seu coração, mas permaneça no seu lugar. Ainda a equipe do louvor pode permanecer ainda aí. Coloca a mão no seu coração. Eu quero orar com você. Há uma promessa do Senhor sobre nossas vidas. Há uma promessa do Senhor sobre nossas vidas. Ai, irmãos, eu queria orar contigo. Pastor, meu ministério enterrou, sumiu, esvairiu, não parou. Sai da caverna hoje em nome de Jesus. Sai da caverna. Se o Senhor tem dado algo a você, sai dessa caverna hoje em nome de Jesus. Nós vamos orar com você hoje. E essa dor no coração, já eu recebi uma palavra que me paralisou. Hoje você vai receber uma palavra para você voltar a andar. Ah, eu recebi uma palavra que me enfraqueceu. Você vai receber uma palavra que vai te fortalecer. Ah, me declararam uma palavra que eu não tinha mais jeito. Hoje o Senhor está declarando sobre você. Tudo novo se faz a partir de agora. Desânimo acabou. O novo do Senhor virá sobre você em nome de Jesus. 2 homens caminhavam na rua no caminho de Emaús, e eu reclamando das coisas que não aconteceram. Jesus parou do lado e começou a falar. A palavra aqueceu o coração. Eu tenho certeza que essa palavra foi ministrada hoje, foi aquecendo o seu coração. Então você vai voltar para Jerusalém, porque aqueles homens comeram do pão, beberam do vinho. Quando os olhos se abriram, Jesus foi embora. Porque Jesus é especialista em visitar coração que está enfraquecido. Jesus é especialista em reacender a chama em coração que está apagado. Então nesta manhã, eu quero que você curve sua cabeça e feche seus olhos. Pastor, eu sou essa pessoa aí. Meu ministério parou porque eu fui ferido lá onde eu estava. Hoje o altar é o lugar da sua cura. Pode vir aqui que Deus vai curar você. Pastor, lá onde eu estava eu recebi uma palavra que me paralisou. Hoje o altar libera para você uma palavra de avance. Ah, pastor, eu entrei numa caverna que me parou por inteiro. Hoje você vai sair dela e vai correr para um manancial de vida que o Senhor tem para você. Então saia do seu lugar, venha até o altar do Senhor. Pode vir sem constrangimento, sem vergonha, sem medo. Desenterra aquilo que o diabo disse que não tinha mais jeito. Pode vir para o altar do Senhor, porque nós estamos voltando, estamos avançando sem desânimo, sem dor, sem tristeza, sem palavra contrária. É mês de desenrolar processo que está travado no ministério, no chamado, na vida, na casa. Você vai voltar a liderar a célula, você vai voltar a abrir sua casa para ser uma célula, você vai voltar a ser um intercessor, você vai voltar a pregar, vai voltar a cantar, vai voltar a tocar, vai voltar a servir, vai voltar a interceder, vai voltar a trabalhar na casa do Senhor. Você vai voltar a dar frutos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria fazer uma oração para terminar. E eu queria que você desse um grito hoje aqui. Um dia eu estava na Igreja Universal. Meu amigo, minha amiga, aleluia. Eu fui lá fazer um trabalho de seminário. E rodamos em volta dos bancos lá 7 vezes. Depois rodamos mais 6 vezes. E gritamos, caia muralhas. E eu percebi que aquilo foi terapêutico para mim. Eu queria que você, eu vou falar assim, caverna, você vai gritar nunca mais. Para que o inferno ouça a sua voz dizendo, nunca mais caverna na minha vida. Você não é das cavernas, você é do céu. Caverna não te combina com você. Você vai andar nas ruas celestiais em nome de Jesus. Eu vou falar assim, caverna, e você grita, nunca mais, amém? Vamos fazer um teste? Caverna! Mas eu queria que você gritasse mais alto, porque eu vou soltar toda a minha voz. Eu quero que lá no pátio de Batel escute a gente gritando. Que dê polícia na porta da igreja. Não tem problema. Porque quem está lá está na caverna, mas vai sair dela em nome de Jesus. Eu vou falar caverna, você grita nunca mais, amém? Caverna! 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 Glorifique ao